Olá, estudantes! Vamos dar início agora a mais uma aula do nosso curso da Física Ideal. Estamos aprendendo sobre cinemática. Nessa aula 10, nós iremos encerrar as 3 aulas sobre os fundamentos da cinemática. Nós iniciamos esses 3 encontros apresentando a vocês uma linguagem matemática, migrando para uma linguagem da física, para que não seja tão abrupta essa mudança de aprendizagem, tá? Então, sem demoras, vamos estudar hoje espaço ou posição. Olha lá, como é que a gente pode interpretar esse termo? Imagine que eu tenho essa imagem aqui, ó. Veja essa imagem, que nós temos aqui o quilômetro zero de São Paulo, neste local. Uma casa na cidade de Jundiaí, vamos supor que seja neste local. E uma cidade aqui em Campinas, aqui neste local. O local onde essas imagens se apresentam é o que nós chamamos de espaço. Então, o nome espaço tem a ver com o local, tem a ver com a posição onde se encontra aquele corpo em uma dada trajetória. O espaço não pode ser entendido como distância. Às vezes, o espaço se comporta como uma distância, mas, pela definição, o espaço é local. Estou numa sala de aula onde tem uma distribuição de cadeiras. Sentei na cadeira número 5. Essa é a posição da cadeira, é o local. Eu não posso dizer que 5 representa uma distância percorrida, tá? Então, se fôssemos representar aqui, ó, a posição inicial seria o 0 quilômetros. A primeira posição após a posição inicial, que é em Jundiaí, seria 60 quilômetros. E a terceira posição, que é a segunda após o marco zero, seria de 90 quilômetros. Então eu digo, ó, eu estou em Jundiaí, 60 quilômetros em relação a esse zero. Estou na posição 60. Ou estou na posição 90. Tá? Não quer dizer que eu andei 60 quilômetros, que eu percorri 90 quilômetros. Quer simplesmente dizer que eu estou ali, num local onde a representação dele é um número igual a 60, igual a 90, igual a zero, igual a qualquer outro valor. Certo? Se eu me desloco do zero no sentido em que se aumenta, olha, os valores numéricos, eu estou andando a favor da trajetória. Se eu venho de Campinas para Jundiaí, eu venho contra a trajetória, os valores vão cada vez diminuindo, porque eu estou me aproximando do marco zero. Então aqui, ó, 60 é local, 90 é local. Se eu saio de 60 para 90, eu me desloco, eu me movimento 30. Se eu saio de 90 para 60, eu retorno 30. Então, retornar vai ser representado pelo menos, tá? Vamos ver com detalhes um cálculo semelhante a esse. Veja, vamos calcular aqui a variação da posição e a distância percorrida a partir do conceito de posição. Então, veja só, aqui está o móvel na posição A, posição B, posição C. Vamos determinar um certo sentido para a gente. Eu vou fazer assim. Vou sair de A me dirigindo direto para C. Depois eu vou sair de C me deslocando para B. E nós vamos analisar. Então lá vai. Eu estou inicialmente na posição A e quero chegar na posição C. Então eu vou andar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Andei aqui 5 metros. Estou na posição C
e quero voltar para B. Então, ando 1, 2. Voltar, ó, andar a favor é positivo, voltar 2 é negativo. Agora, como é que eu posso substituir essa contagem por um cálculo? Assim, a variação na posição saindo de A até C será a posição C menos a posição A. Quem é a posição C? Está aqui para mim, ó. Posição C é 7, menos a posição A. Quem é a posição A? Está aqui, é 2. Então, subtraindo daria 5 metros. Saí da posição 7, da posição 2 e cheguei até a posição 7. Então, eu me desloquei positivamente 5 metros. Ora, como calcular a variação do espaço ou variação da posição usando essa relação, ΔS de C até B. Então, eu pegarei a posição de B e subtrairei da posição de C. Isso aqui vai ficar. Quem é B? É 5. Quem é C? É 7. Então, quando subtrairmos, dará menos 2 metros. Esse menos 2 está dizendo que eu voltei 2 metros. Ah, Ricardo, então como seria sair direto de A para B? Porque no início de tudo eu estava em A e no final de tudo eu estava em B. Ou seja, quem é o ΔS de A para B? Basta pegar a posição de B e subtrair da posição de A. Quem é a posição de B? 5. Quem é a posição de A? 2. 5 menos 2, 3 metros. Então, quando a gente fala de posição ou variação de posição, a gente só olha de onde eu estou para onde eu vou. Eu estou aqui, ó, na posição A e vou para a posição C. Estou na posição C e vou para a posição B. Ou estou na posição A e vou para a posição B, independente de ter passado por C ou não. Eu saí de A, fui e voltei para B. Independente de ter passado em C, o meu ΔS, a minha variação na posição, é exatamente 3 metros. Ah, Ricardo, eu achava que iria contar aquele 5, aquele 2, para que nós sigamos nesse raciocínio. Contabilizando tudo, eu não estou falando de variação de espaço, estou falando de distância percorrida. Aí eu conto tudo. Porque variação de espaço, ó, 5 menos 2 dá 3, que seria a variação aqui do espaço. Agora, se nós formos falar de distância percorrida, aí eu digo assim, olha, a distância percorrida é o quanto eu andei de A até C, somado com o quanto eu andei de C para B, sempre de maneira positiva. Ou seja, eu não vou levar em consideração o negativo aqui do ΔS. Então, eu vou fazer aqui, ó, 5 somado com 2, 7 metros. Então, uma coisa é variação da posição, outra coisa é distância percorrida. Tranquilo? Eu efetivamente andei 5 metros quando saí de 2 para 7 e andei mais 2 metros saindo de 7 para 5. Então, andei 7 no total. Diferente de variação da posição. Estou neste local A e, por ter deslocado por várias posições, finalizei em B. Então, quando eu penso dessa maneira, estou em A e finalizo em B, independente de onde eu passei, eu estou falando de variação da posição.
que muitas vezes nas questões será chamado de variação do espaço. Mas entendam, variação da posição é variação do espaço. São sinônimos. Variação do local onde o corpo está ali. Vamos lá. Quando eu me desloco de uma posição para outra, eu posso deslocar rapidamente, lentamente, posso deslocar inicialmente lento, depois rápido, de várias maneiras. Até agora, nós aprendemos, usando lá a matemática, que poderíamos descrever esse movimento nos apoiando numa equação do primeiro grau ou numa equação do segundo grau. Lá, a função ou a equação do primeiro grau que nós havíamos estudado era do tipo aqui, ó, a função seria y igual a ax mais b. Aqui na física, a gente substitui esta por algo do tipo, ó, se eu colocar um valor numérico, seria, por exemplo, 2x mais 4. Então, na física, isso daqui é, por exemplo, o y seria o espaço, ou a posição, 2 vezes o tempo, porque com o passar do tempo eu vou me deslocando mais 4. E aí esta seria a equação correspondente com as letras da física. Ao escrevermos assim, de forma literal, ela vai ficar lá na frente algo desse tipo aqui, ó, V vezes T mais S0. Só que isso aqui são cenas dos próximos capítulos. Essa vai ser a primeira equação da física que a gente vai escrever, tá bom? E numa equação do segundo grau, ou função do segundo grau, nós havíamos estudado lá na matemática algo do tipo ax quadrado mais bx mais c. Em termos numéricos, seria, por exemplo, 2x quadrado mais 6x menos 3. Quando a gente transcreve para o termo da física, seria S igual a 2t quadrado mais 6t menos 3. Então, ó, é a mesma relação que se estuda na matemática, só que agora, ao invés de posição y, será a posição S, ou espaço S, e ao invés de um parâmetro x, nós podemos utilizar o parâmetro t de tempo, certo? Então, pensando no que a gente havia estudado e nas diversas maneiras de representar a função, vamos resolver dois probleminhas aqui, ó. Primeiro, um carro tem a equação horária dos espaços dada por. Então, nós temos aqui S igual a 20t. Tudo no sistema internacional, onde eu só posso analisar os tempos maiores ou iguais a zero. Porque tempo negativo, nesse caso, seria antes de iniciar o movimento. No caso, quando a gente inicia o movimento, a gente inicia o cronômetro, a gente inicia a contagem do tempo. Responda aos quesitos a seguir. Letra A. Construa o gráfico do espaço, ou seja, da posição, versus o tempo. Então, na letra A, ele quer que eu construa um gráfico. Então, eu vou construir exatamente do mesmo jeito que a gente fazia lá na matemática. Lá na matemática, a gente fazia o gráfico XY, aqui será o gráfico TS. E aí vamos colocar a nossa tabela. Já que é uma equação do segundo grau, só precisamos usar dois pontos, dois pares ordenados. Vou colocar um a mais. Se t for 0, 0 vezes 20 dá 0. Se t for 1, 1 vezes 20 dá 20. Se t for 2, 2 vezes 20 dá 40. E assim sucessivamente, né?
3 vezes 20, 60, 4 vezes 20, 80, e eu encontro os pontos onde eu irei construir o meu gráfico. É comum a gente fazer como x na horizontal e y na vertical. Quem é que está fazendo o papel de x? T. Quem é que está fazendo o papel de y? S. Exatamente como fizemos aqui, ó. Quem faz o papel de y? S. Quem faz o papel de x? T. Tanto na equação do primeiro grau como na equação do segundo grau. Por isso que eu segui a mesma linha de raciocínio. Tenho 3 pares ordenados. Este, 0, 0. Depois, 1 e 2. 1 e 2. E aqui 20 e 40. 20 e 40. O 1 se liga com o 20 e o 2 se liga com o 40. Quando eu interligo esses 3 pontos, eu encontro a minha equação da reta. Tranquilo? Este é o gráfico. Ah, Ricardo, lá na matemática esse gráfico tinha esse lado de cá, o negativo. Era. Mas aqui na física, nós só temos tempos positivos. Então, o gráfico não tem essa parte de baixo. É só do zero para frente. Tá? Ele não vem para o lado negativo. Resolvida a letra A, vamos para a letra B. Qual a trajetória descrita pelo móvel? Letra B pede para a gente falar da trajetória descrita pelo móvel. Olha lá. O gráfico é uma reta. É. Então o móvel se desloca em linha reta? Não. Nada podemos afirmar olhando para um gráfico posição versus tempo. Eu não posso afirmar qual é o tipo de trajetória descrita. Então a resposta da letra B é: olhando para a equação e ou olhando para o gráfico gerado por esta equação, nós não conseguimos só com essa análise descobrir qual é a trajetória do móvel. Ele pode ter esse gráfico linha reta, andando reto, andando em zigue-zague, subindo, descendo, em círculo, qualquer que seja a trajetória. Então, não podemos definir o tipo de trajetória. Não podemos definir o tipo de trajetória. Tudo bem? Primeira informação importantíssima. Gráfico e equação não representam como o corpo se move. Só representa como as posições mudam com o passar do tempo. Vamos lá para a letra C. Qual a posição do móvel na origem dos espaços? A origem dos espaços é o local onde se inicia a contagem, se inicia a medição. Então, veja só, se eu tiver aqui uma linha representando a posição em metros, aqui está a origem dos espaços, 0. Tudo aqui para frente é positivo, tudo aqui para trás será negativo. As posições, todas as posições para frente positiva, todas as posições para trás negativas. E aí, como no instante zero a posição é zero, então, quando o tempo era zero, ele estava exatamente nesta posição aqui. Esta é a posição inicial do corpo. Qual é a posição para tempo igual a zero? É o S0 igual a zero. A posição é simplesmente zero. Ah, Ricardo, como é que eu ia acertar isso? Você pega a equação
que vai lhe dar a posição para qualquer tempo, e joga aqui o tempo. Se o tempo é zero, 0 vezes 20 dá zero, que foi o cálculo que a gente fez no início dessa tabela aqui. Cada valor desse nós fizemos um cálculo mental, não foi? Ó, S igual a 20 vezes zero, que deu zero. Depois foi um outro valor de S. Vou chamar aqui de S0, aqui de S1. 20 vezes 1 deu 20. E vou chamar aqui de S2. 20 vezes 2 deu 40. Então, para cada instante aqui, ou para cada tempo, nós fizemos esse cálculo mental e escrevemos essas posições. Tranquilo? E para finalizarmos, o que é que ele pergunta na letra D? Se a trajetória for uma circunferência de comprimento 200 metros, em que instantes o móvel passa pela origem dos espaços? Então veja, ele não quer que eu imagine a trajetória como sendo essa reta. Ele quer agora que eu imagine a trajetória, na letra D, como sendo uma circunferência, que aqui é o zero, e eu sigo nessa circunferência. Quando eu chego aqui, eu percorri 200 metros. E aí eu chego no zero novamente, na posição zero. Aí você pensa, olha, a equação é S igual a 20t. Em que instante de tempo eu percorro 200 metros? Estava na posição zero e vou me encontrar na posição 200. Estava na zero e vou chegar na 200. Foi quanto tempo para isso aqui acontecer? Em segundos. Basta pegar esta posição S e colocar 200 e calcular o tempo. Esse tempo é simplesmente 200 dividido por 20, que está multiplicando, passa dividindo. O instante é de 10 segundos. Depois de 10 segundos, eu saí da posição zero e cheguei na posição 200. Como isso não é uma reta, é uma circunferência, esse 200 coincide com o zero novamente. Ah, então isto quer dizer o seguinte: se eu der uma volta, passaram-se 10 segundos. Se eu der duas voltas, foram 20 segundos. 3 voltas, 30 segundos. Olha que legal, vou generalizar. Se eu der n voltas, eu irei percorrer n vezes 10 segundos. Ah, então o intervalo de tempo de cada volta é 10 segundos. Então o intervalo de tempo de n voltas é n vezes 10. Olha que legal. Conseguimos generalizar em termos de equação os instantes que o corpo dá voltas, cada volta de 200 metros, respeitando esta equação aqui. Tranquilo? O nosso curso, gente, ele vai do básico até o intermediário. Nós não estamos entrando nas questões avançadas. Iremos ter aulas de aprofundamento, mas esse curso inicial da Física Ideal é um apoio para a sua escola. Então você está lá assistindo a aula, acompanhando a cinemática, e aqui tem as questões onde esse seria o nível mínimo para você estar preparado para os futuros vestibulares, Enem, o que vem aparecendo aí pela frente, tá? Entendido? Para esse vídeo, volta, repete a questão,
Anota, faz o cálculo com o vídeo parado, solta o vídeo para ver se seu raciocínio se manteve correto. Faça de outras maneiras, mas faça e eu garanto que esse tipo de raciocínio vai lhe ajudar e muito em toda a física. Tá bom? Vamos para a segunda questão. Segunda e terceira. Olha, modelo Enem. O esquema a seguir representa o perfil de uma estrada que vai ser percorrida por um carro. Então, nós temos aí na figura, olha, da letra A à letra F, o sentido é crescente, sempre medidas cada vez maiores. O ponto A corresponde ao marco zero da estrada. Então, se é o marco zero, este ponto A é a posição, que eu vou chamar posição de A igual a zero. E a partir daí, todas as outras vão aumentando de valor. É adotado esse critério, tá? A convenção de sinais para a medida do espaço é indicada no desenho de A até F. A medida dos arcos entre os pontos sucessivos é sempre de 50 km. Ou seja, cada medida dessa aqui, ó, de A até B ou qualquer uma outra, sempre vai valer 50 km. No instante t igual a zero, denominado a origem dos espaços, o carro inicia o seu movimento, obedecendo a seguinte equação horária. Então, a equação horária dele é essa. Eu vou anotar no espaço maior aqui na frente. Aqui, ó. S igual a 50 mais 50t quadrado. 50t quadrado. Esta é a equação que vai representar as posições encontradas por esse móvel, onde essas posições são medidas em quilômetros e o tempo medido em horas. Onde você vê aqui, ó, tempo em horas e posição em quilômetros. Depois de 1 hora de viagem, esta equação não é mais válida. Ela passa a ser válida esta equação. Isso depois de 1 hora de viagem. Então, de 0 até 1 hora, vale a primeira. De 1 hora para frente, vale essa segunda equação. Aí ele pergunta: o ponto de partida do carro é o ponto? Ponto de partida é aquela posição cujo tempo é igual a zero. Então, o que é que eu vou fazer? Vou calcular S substituindo o t por zero. Então, quando eu substituir aqui, eu vou encontrar que é 50 metros. Opa, vamos voltar para a imagem. Se cada espaço dele é 50 e esse A começou em zero, quando eu somo 50, eu chego em que posição? B. Então, o meu carro, ele partiu não de A, e sim de B. Ele parte de B e vem para cá, ó. Resposta da letra da segunda questão aqui é letra B de bola. Ele partiu de B. E o carro mudou o tipo de movimento, ou seja, mudou a equação em que posição? Esta equação aqui, ela é válida por durante 1 hora. Então, se eu pegar esta mesma equação e no lugar de t colocar 1, eu obterei 50 vezes 1, 50, 50 mais 50, desculpa, eu coloquei aqui metros, é quilômetros, 100 quilômetros. Então, ele saiu, ele começou o movimento na posição B, se moveu para C, D, E e F, mas ao percorrer 100 quilômetros, ao atingir a posição 100 quilômetros,
ele muda de equação. Quando ele atinge a posição 100. Se essa posição aqui é 50, depois de mais 50, a posição vai ser 100. Mais 50, a posição 150. Mais 50, a posição 200. Mais 50, a posição 250. Então, depois de uma hora, ele estava na posição 100. Não quer dizer que ele andou 100. Ele estava na posição 50, no início de tudo, que é o tempo zero, 50 quilômetros. E depois de uma hora, ele sai da posição 50 e chega à posição 100. A posição 100 é a letra C. Quando ele sai da posição B, que é 50, e chega na posição C, que é 100, ele andou apenas 50 quilômetros. Não confunda posição que o corpo se encontrou com distância percorrida pelo corpo. Ó, aqui é o zero, ele estava na 50 e depois veio para 100. Ele só anda 50. Esta é A, este é B, este é C. Então, a alternativa correta aqui, ó. Qual era a posição quando ele mudou de equação? Na posição C. Isso. Tudo bem? Porque foi neste instante de uma hora que ele sai dessa equação para essa. Então, essa equação é válida para uma hora e esta equação também é válida para uma hora. Então, isso daqui de 0 até 1 e aqui de 1 em diante. Tranquilo? Vejam a sutileza entre o conceito de distância percorrida e posição. O espaço é entendido como posição, local onde o corpo se encontra. E com isso, pessoal, a gente vai agora perguntar a vocês mais duas questõezinhas. Após meia hora do início de viagem, o carro se encontra em uma posição na estrada entre qual quilômetro? Após meia hora do início da viagem. Então veja, a equação que é válida de 0 até uma hora é essa. Então meia hora é para colocar aqui 0,5. Então, S é igual a 50 mais 50 vezes 0,5 elevado ao quadrado. 0,5 elevado ao quadrado é 0,25. 0,25 multiplicado por 50 dá 12,5. Então, ao somarmos, dá 62,5 quilômetros. Aí ele disse, está entre quais posições da estrada? Alternativa correta, letra C. Está entre as posições 62 e 63, porque ele está na posição 62,5. E por fim, na questão 5, ele diz: o carro passa pelo ponto E da estrada após quanto tempo? Aí eu olho aqui, o ponto E está aqui, olha, na posição 200. Ele quer saber em que instante ele chegou aqui. Vamos relembrar. Em B, aqui em B, vou reconstruir aqui, ó. A está aqui, B onde tudo começou, que é o tempo zero. Depois de uma hora ele chega em C. Depois de uma hora. De C em diante, a equação não é mais esta. A equação é esta. Mas já se passaram uma hora.
Então, olha bem. Quando eu sair dessa posição 100 e vier até aqui, qual é a posição? 200. Eu vou andar que distância de 100 até 200? De 100 até 200 eu ando quantos quilômetros? 100 quilômetros. Aí eu pego e faço. A equação é essa, 100 vezes t. Irei andar 100 quilômetros. Quando dividir 100 por 100, vai dar 1 hora. Só que eu já havia me deslocado por mais 1 hora. Então, quando eu chego na posição E, era que horas? 2 horas após o início do movimento. Tá? 1 hora só nesta equação, mais 1 hora do movimento anterior. Então, 1 hora mais 1 hora, total 2 horas. A alternativa correta, B de bola, para sabermos em que instante, qual era o horário que o carro passa pelo ponto E na estrada. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, finalizamos essa nossa aula 10, mostrando aqui a vocês as diferenças entre posição e espaço. Por favor, não podemos de forma nenhuma confundir uma definição com a outra. Posição e espaço são sinônimos quando representa local. Quando eu vou falar sobre o quanto eu andei, eu estou falando de distância percorrida. E eu posso calcular o local ou a distância percorrida com qualquer equação. No caso, estamos focando nas equações do primeiro e do segundo grau. Tudo bem? Deixo a vocês um forte abraço e nos veremos na aula 11. Tchau, tchau, pessoal.